Saiu o trailer 2 do filme do Sonic 3, revelando diversas teorias que podemos ter com as novas imagens e informações do filme. Tem muita referência, muita possibilidade de cena pós-crédito e até o Super Sonic estaria no filme. Bom, eu reuni todas as teorias pra fazer esse vídeo supremo e prepara a pipoca porque é longo. Manda um salve e um gostei aqui no vídeo, porque é sobre ele que eu vou falar agora. Depois de muito tempo esperando, o trailer 2 do filme do Sonic 3 acabou de ser lançado. Ele não só mostra muitos detalhes da história, mas também referências. E eu vou te falar, até as esmeraldas do caos apareceram aqui no trailer. Bom, eu vou te mostrar tudo que você não viu. O trailer começa aqui com a cena do Shao Garden, que já faz aqui uma bela de uma piada comparando o Tails com o Detetive Pikachu. Você é o Detetive Pikachu? Não sei. Ele parece mesmo um Pokémon. Pica, 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 pica. Chega! Beleza, os dois são bem diferentes, mas se você olha pros dois e acha que é a mesma coisa, parabéns. É bom lembrar que vai ser nessa cena que eles começam a ser atacados por drones, mas não é o Eggman. Eu acredito que a turma do Sonic vai culpar o Eggman nesse caso, só que não seria ele. Essa cena deve vir depois da luta contra o Shadow, que apareceu lá em Tóquio no primeiro trailer, e vai colocar o Sonic, Tails e o Knuckles a tentar trabalhar com o Robotnik. Sim, tá bem linear aqui e os dois trailers estão se complementando. Logo depois temos aqui o Sonic, o Tails e o Knuckles presos, aonde tem dois Eggmans surgindo, o Dr. Robotnik e o Gerald Robotnik. Meu amigo, isso aqui pra mim já é um choque muito grande, porque se alguém em algum momento acreditou que o Gerald Robotnik era só uma coisa da cabeça do Eggman, bom, não, tá provado aqui que não vai ser. Mas eles estão aqui num lugar completamente abandonado. Eu já chuto, e você pode ver no futuro aqui no canal comentar se eu acertei ou não, mas é muito provável que o Eggman e o Sonic, todo mundo vai começar a investigar aquela base abandonada porque eles estão atrás do Shadow. E lá o Robotnik vai acabar descobrindo que na verdade seu avô estava vivo e ele arquitetou todo esse plano o tempo inteiro. Pois é, Gerald Robotnik acabou soltando o Shadow para poder concluir o seu plano de 50 anos. O legal é que essa cena mostra que todo mundo que teorizou que o terceiro personagem preso com o Sonic e o Tails era a Amy Rose tomou na cabeça. Cara, já tava chutando isso há muito tempo. Apesar de teorias fazerem sentido no mercado de marketing, não funcionou. Você que acompanha aqui meu canal, assiste o RK Play todos os dias, eu tenho feito muita postagem sobre esse filme e você viu, você percebeu que esse filme não teria a Amy Rose. Se tivesse, já teria vazado. Poxa, McDonald's vazou brinquedo do Super Sonic e Super Shadow, mas não vazou a Amy, que seria a única personagem do filme que era do sexo feminino. Cara, se você tá aí empolgado com esse filme, querendo que a Amy Rose apareça, esqueça, ela não tá aí. Aqui tem um olhar muito curioso do Sonic que, se você for ver, tem uma referência aí. Tipo, o reflexo foi tão bem renderizado que deu pra perceber que tem aí umas pedrinhas bem coloridas. Esses pontinhos aí não te lembram nada não? São as esmeraldas do caos, cara. Assim, a gente já sabe que elas estão por aí. Não dá pra saber como elas serão reunidas na história. Talvez seja uma função pra Gun, pro Tails, pro Knuckles, não dá pra saber, mas elas serão reunidas em algum momento e ela terminará na luta épica. Isso vai ser bem da hora de se ver porque muita gente tá empolgada pra ver a história do filme do Sonic 3 dessa forma. O Sonic nesse filme provavelmente vai abandonar a Terra. Tem aqui outras falas daquela conversa inicial do Sonic com o Tom e a gente já tá jogando essa bola. Vem no futuro e me diz, Sonic vai continuar na Terra no final desse filme? Eu acredito que não. Por quê? Parece que depois que teve a Guerra dos Echidnas e o Clã das Corujas, não tem mais razão pro Sonic ficar exilado na Terra. O último membro da Knuckles Clan que tava perseguindo ele era o Knuckles e o Knuckles não tá mais em guerra com ele. Eles já estão em paz. Não faria sentido o Sonic continuar na Terra. Então ele tá decidindo se vai continuar ou vai embora seguir seus próprios passos e próximas aventuras. Isso faria até um pouco de sentido porque nesse caso, cara, é uma forma de expandir a história, mas eu já tô apostando aqui e esse trailer também deu sinais disso. A família Donut vai largar o lado policial e vai começar a trabalhar como padeiros. É isso, cara. Não, eu só tô zoando aqui porque nessa cena tem um monte de pães espalhados pela sala. Cara, eu não sei o que eles estão inventando, mas seria irônico e um pouco engraçado. Finalmente, os agentes da GUN vão se tornar úteis nessa história. Que os agentes da GUN são um bando de incompetentes. Eles não conseguem fazer a única missão de tentar deter o Robotnik. Na maioria das vezes, só tentam armar um casamento falso. E os únicos que tentam ser eficientes aqui são os vilões, que era aquela dupla de vilões lá da série
ministério do Knuckles. Enfim, eles estão ganhando destaque e vão recrutar a família Donut aqui inteira. Com a Mad, com o Tom, a cunhada, todo mundo aqui trabalhando juntos pra tentar dar uma cobertura e ajudar o Sonic, Tails e Knuckles na operação da Colônia Espacial Ark, que vai ser feito lá no Reino Unido, ou seja, a sede onde eles trabalham. O Shadow é a chave para o canhão Eclipse no filme do Sonic 3. Pois é, se você tava aí esperando que outras coisas fossem acontecer para ser parecido com o filme do Sonic 3, comparativamente com o Sonic Adventure, muita coisa foi trocada aqui, infelizmente ou felizmente, tá? Já foi confirmado que os filmes vão seguir uma linha do tempo própria, e a gente acabou vendo isso dessa maneira, mas aqui, isso vai ser muita quebra de expectativa. O canhão Eclipse, ele fica acoplado, dentro da Colônia Espacial Ark, e ela tá adormecida na Terra. Quem vai acabar ativando vai ser o trio lá, o Dr. Eggman, Gerald Robotnik e o Shadow. Só que assim, a gente esperava que as Esmeraldas do Caos fossem a chave para poder ativar de forma definitiva o canhão Eclipse. Isso não vai acontecer. O que tá sendo meio mostrado através desse trailer é que a única forma de energizar o canhão Eclipse é literalmente controlando a velocidade do Shadow. Beleza, a gente não viu muitos detalhes das Esmeraldas do Caos aqui, mas isso mostra muito bem que o Shadow é o principal pilar para fazer esse plano dar certo. E tentar mexer um pouquinho com a cabeça dele daria certo também. Já que, se o Shadow lembrar que a Maria não quer destruir a Terra, ele vai desistir do plano de ajudar o Dr. Gerald Robotnik. É claro. O Eggman fará um anúncio e vai mijar na Lua. Eu vim fazer um anúncio. Eu vou mijar na Lua! Sim, cara, se você tá aí vendo esse meme do Eggman fazendo anúncio, pode ter certeza, ele tem um pitaco aqui. E o pior é que o perfil da Paramount sabe muito bem desses memes, porque eles adoram fazer referência. Tanto que eles fizeram uma referência com isso, mostrando que o dublador do Shadow foi trocado. Entre o primeiro e o segundo trailer, quem dublava o Keanu Reeves dublou o Shadow no primeiro trailer. Aí o pessoal estranhou e tudo mais. Que grupinho colorido. E agora ele foi trocado pelo Reginaldo Primo, o cara que já tá habituado a dublar o Shadow nos projetos mais recentes. No Sonic Prime você viu isso acontecer. Alguma última palavra? Quanto mais você fala, mais forte eu quero te bater. Perigoso até na calça ele cagar. Então ele tá aqui dublando ele mais uma vez pra poder, marcar a presença aqui nesse filme. Ou seja, os dubladores clássicos, tirando o Knuckles, foram mantidos. Coitado do Knuckles. Oh não! Mas sim, é muito provável que a cena do Eggman fazendo o anúncio aconteça, mas no meu ponto de vista eu acredito que não vai ser o Eggman que vai fazer o anúncio. Provavelmente quem vai acabar fazendo o anúncio vai ser o Gerald Robotnik, o avô, querendo colocar o seu plano de vingança. E cara, isso vai ser muito insano de se ver, porque o Gerald Robotnik, ele é o verdadeiro vilão desse filme, cara. Ele é o mal encarnado aqui, porque assim, em diversas falas, o Eggman fala que quer usar aquela arma pra conquistar e dominar a Terra, e o Shadow coloca num certo contraponto numa cena familiar que não vai sobrar nada pra poder ser conquistado aqui. Vai ser tudo totalmente destruído. Porque, cara, o Gerald Robotnik não quer nada. Ele só quer destruir tudo e todos e depois se autodestruir. Esse é o objetivo dele no Sonic Adventure 2 e é o mesmo objetivo dele aqui. E isso é muito sombrio, dito até pelo Agente Rocha. Isso é sombrio. E sim, o Agente Rocha vai abandonar o Robotnik. Cara, essa cena é muito louca, né? Ele aparece aqui totalmente sujo, olhando para o alto. E se você for comparar, ele não tá no lançamento da Colônia Espacial Ark. Cara, eu já começo a imaginar que ele mesmo vai acabar abandonando o Robotnik, ou o Robotnik vai largar ele, pra poder seguir cegamente o seu avô. E isso vai gerar o primeiro tipo de conflito se ele deveria seguir os passos do avô dele mesmo. É muito doido porque o Agente Rocha é aquele ajudante submisso do Eggman, que claramente está apaixonado pelo cara, mas isso no filme vai ser o peso que vai mostrar um pouco mais de lado de humanidade do Robotnik. Porque, cara, querendo ou não, ele sempre está envolvido em todos os demais projetos do Eggman desde o começo, seja na primeira tentativa de captura do Sonic ou no seu pequeno retorno com a base secreta no Sonic 2. Tanto que eu imagino que o Agente Rocha vai acabar ajudando sim, tanto o Sonic, Tails e Knuckles e os agentes da GUN para tentar impedir aquele projeto, porque ele também era um ex-agente da GUN. O Eggman irá lutar contra o seu avô. Se você tava imaginando que isso possa acontecer, sim, isso vai rolar. O Eggman, ele vai acabar se voltando contra o Gerald Robotnik, porque, cara, ele quer conquistar a Terra, ele não quer destruir a Terra. São objetivos diferentes, e isso gera um conflito pra ele. Tanto que se ele quiser realizar o seu próprio objetivo, ele precisa que a Terra exista, ele precisa ter uma Terra para governar. É isso que ele quer, só que pra fazer isso, ele não pode destruir todo o planeta. Esse conflito com o Gerald Robotnik vai fazer com que ele se volte
Out contra o seu próprio avô, o que vai gerar uma das lutas mais épicas e talvez uma das cenas mais difíceis de gravar, já que são dois atores fazendo o mesmo papel. Não, dois papéis feitos pelo mesmo ator. E a luta final, com certeza, será feita na Terra. Eu teorizei que ela seria na Lua e tudo mais, porque, né, nos jogos tem aquele lance de ninguém respirar no espaço, mas vamos ser bem sinceros, eu acredito que vai ser, sim, uma luta que vai rolar dentro da Terra e vai ser em um pedaço totalmente destruído. O pessoal tem teorizado que uma viagem no tempo poderia acontecer nesse filme. Eu não ficaria muito surpreso se isso realmente fosse acontecer. Até porque, né, temos as Esmeraldas do Caos, temos aí personagens que provavelmente irão morrer, tem cena aí do Sonic apanhando pra caraca e o Sonic não é o protagonista real dessa história, é o Shadow. Então, imagine que o Dr. Gerald Robotnik se satisfaça destruindo a Terra e aí a única coisa que tem pra poder restaurar seria através de uma viagem no tempo. Mas toda a turma do Sonic foi derrotada. O único que poderia acabar salvando aqui o dia seria o Shadow e ele usaria, né, o poder das Esmeraldas do Caos pra tentar reverter o tempo. Isso, claro, com a ajuda do próprio Robotnik, já que ele seria o parente mais próximo da Maria, que é o seu elo com a humanidade. Cara, o pior é que esse trailer deixou muito mais empolgado pra ver o lançamento desse filme que vai ser no Natal. Tem outros comerciais que mostraram outras cenas, mas eu vou falar disso com outras referências também. Então já vai ativando o sino aqui no canal, meu amigo, porque tem muita história pra ser contada sobre esse filme do Sonic 3. Eu espero ver você em breve. Eu vim fazer um anúncio. Eu vou mais longe. Eu vou mijar na lua. O trailer do filme do Sonic 3 acabou de sair e tem diversas referências. E claro, quero falar todas elas com você aqui agora. Então entra aqui e manda um salve nos comentários. Porque até as Esmeraldas do Caos já apareceram no trailer, provando que o Super Sonic e o Super Shadow estarão no filme. Um aviso, antes de começar a falar das outras referências, eu gostaria de juntar esse vídeo aqui com as referências do primeiro trailer. Aqui tem várias referências. Já começa assim, o Sonic correndo dentro de um tronco é quase igual nos jogos, que ele entra em túneis. A união do Tails e o Knuckles é para poder simbolizar exatamente os poderes deles, do time Sonic. O Tails consegue voar, como nos jogos, alcançando lugares altos, e ele tá voando aqui em Londres, que muitos fãs já estão teorizando aqui como a Rooftop Run, que é uma fase inspirada em Londres que saiu do Sonic Unleashed. A mesma coisa é o Knuckles, ele acabou escalando aqui o Big Ben, que é um relógio gigante lá de Londres, e ele tá pronto para poder planar. E quando ele faz isso, ele tá planando aqui com seus punhos de fogo, que é o poder que ele pegou na série do Knuckles, chamadas Chamas do Desastre, que veio da força Iblis, o demônio do fogo que foi derrotado pelo Knuckles na cronologia dessa série, mas que nos jogos do Sonic, ele só foi conseguir ser derrotado mesmo pela Blaze, do Sonic 2006. Quando o Sonic desenha aqui, parece que ele está na verdade dentro da sua velha caverna, por causa da textura da parede. E lá ele faz um desenho da Grand Hill original, a Ilha do Sul da onde ele veio, aonde tem os coqueiros, o loop, é uma clássica Grand Hill, mas aqui ele desenha ele junto da Garra Longa, o que vai simbolizar que o Sonic já está querendo voltar para a sua casa, ou seja, parece que ele não está mais feliz em viver entre os humanos, ele quer voltar para sua terra de origem e dessa forma vai gerar um certo conflito, o que poderia dizer que ele vai voltar no final do filme para sua terra natal. O Sonic deslizando sobre um tronco e depois pulando fazendo uma pose, é claro uma referência a vários jogos, onde o Sonic simplesmente faz pose quando tá saindo no ar, em especial os jogos da série Sonic Advance. Aqui tem a Ilha Prisão, que é uma ilha que só apareceu muito nos jogos do Sonic Adventure 2 e é mencionada no jogo do Shadow, que no Sonic X e Sonic Adventure 2 o Sonic fica preso aqui, já que a Gun confunde ele com o Shadow. E aqui tem a cúpula, onde o Shadow estava guardado. Diferente dos outros jogos que ele estava apenas escondido e sem monitoramento, aqui ele está sendo monitorado para saber se ele ainda está vivo, mas em estado de transe, para ficar como num coma, desacordado. Aqui temos o capitão da Gun. Esse cara já apareceu nos jogos e ele tá num lugar muito festivo. Pra falar a verdade, esse cara aqui parece estar no lugar que era o Shaw Garden, que é uma espécie de restaurante com animatrônicos do Shaw. Aqui tá o Shadow acordando do seu transe e não sabemos por que ele conseguiu acordar. Ele ficou 50 anos desacordado, preso nessa cúpula. A questão aqui, quem ativou ele? Foi o Robotnik, Dr. Gerald Robotnik, que havia programado antes através de um hack? Não sabemos exatamente. A minha teoria é que seria o Dr. Eggman que fez isso. Ele vai conseguir a ajuda do Shadow no início, mas no futuro ele será traído por ele, assim como nos jogos. Olha aqui, o helicóptero que tá vindo, tá saindo do
outro lado do mundo, provavelmente tá vindo da Grand Hill e tá indo em direção à cidade de Tóquio, que é a outra cidade que já tá confirmada aqui, aonde ele vai ter o primeiro embate contra o Shadow. E eles estão usando aqui os anéis de teleporte, que já vimos lá desde o primeiro jogo do Mega Drive, que é o anel que leva ele pro Special Stage. O que eu achei engraçado é que nesse helicóptero tem o LEDzinho verde em volta da hélice. Não sei se isso aqui poderia ser, tipo, um uso exagerado da energia do caos, mas é só exagero ou teoria minha. O Tails aqui, novamente como piloto de helicóptero, e sim, é uma referência a ele sempre pilotando os aviões e todo o maquinário que já apareceu no universo dos jogos do Sonic. A Gun tá aqui, mas você pode perceber que eles estão armados com umas armas que não são reais, na real parece ser umas armas de energia. Talvez isso aqui seja uma forma que eles encontraram de não colocar arma de fogo pra não deixar o filme, tipo, mais 18. E esse é o momento em que o Shadow está se libertando, e ele tá aqui naquela pose antes de usar os seus verdadeiros poderes, como o controle do caos, que é aquele famoso teleporte que ele usou no primeiro jogo que ele apareceu. Aqui tá o Sonic investigando uma área que parece que foi abandonada, e ao lado tem, tipo, uma pizza e talvez uma miniatura de um Eggman, um brinquedo do Eggman do Sonic Adventure, e atrás dele tem alguém se movendo. Dá a entender que seria o próprio Eggman. Tipo, faria sentido, certo? Aqui tem a colônia espacial, onde o Shadow foi criado, e temos o pequeno vislumbre da Maria, onde ele tinha uma relação muito íntima e talvez uma relação muito de família mesmo, já que essa garota, ela é tudo de bom que o Shadow já teve, e ele perde ela, porque na história dos jogos, a Gun vai lá pra poder fechar e acabar com todas as testemunhas do projeto Shadow, e como ela tava lá, ela morre. O pessoal teoriza que eles estão no meio da cidade, mas pode ser apenas luzes de uma sala de comando, talvez. E o Shadow tá aqui, dentro de uma cúpula verde, o que lembra bastante aquela animação do projeto Shadow do Santiago, que colocou ele também nessa mesma posição. Aqui tem o time Sonic se preparando para um treino, e dá pra perceber que eles estão correndo aqui na mesma posição do Sonic Heroes, sempre com o Sonic na frente, e essa área de treino é a mesma área onde o Knuckles acabou treinando no início da sua série, sem contar que a locação na vida real é dita como aquela cena do início do filme do Deadpool e Wolverine, onde o Deadpool dança. Aqui tem o Shadow olhando um reflexo dele totalmente quebrado no vidro. Isso aqui foi logo após ele acordar, mas é uma referência à carreira do Keanu Reeves, já que é o mesmo dublador dele. E aqui tem os destroços da cena onde o Shadow foi capturado pela Gun junto com o Dr. Gerald Robotnik. E aqui no meio tá bem escondido, mas é o corpo da Maria morto, então parece que pela primeira vez iremos ver um cadáver no universo do Sonic. Quando o Sonic, Tails e Knuckles pulam pra fora do helicóptero, é pra poder lembrar aquela cena do Sonic fugindo da Gun do helicóptero lá no início do Sonic Adventure 2. Mas não tem nada a ver, é porque são contextos diferentes. Pra ser igual, só faltou aqui aquela prancha que o Sonic poderia usar. Eles chegam aqui numa cidade de Tóquio, mas lá eles acabam descobrindo aonde o Shadow está causando uma confusão. Essa pose onde o Shadow aparece já é representada em vários jogos, mas eu lembro bastante daquela cena do meme Meu Nome é Sombra do Sonic X. Boa noite, meu nome é Sombra. 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 O Knuckles é o primeiro a lutar contra o Shadow, e ele tá pronto pra dar um soco, o que deixa o Shadow aqui muito desacreditado no que tá acontecendo. Então, isso aqui lembra a primeira vez que o Sonic foi lutar contra o Knuckles, no Sonic 2 o filme, que ele fez essa mesma cara de surpresa na hora da luta. O Tails apanhando pro Shadow é uma coisa muito comum, já vimos isso aqui em outros jogos. E temos aqui uma adaptação do tênis flutuante voador do Shadow, o que faz ele sair voando, literalmente, cara. Porque é uma coisa que mal vimos nos jogos mesmo. E a forma como o Shadow derrota o Sonic aqui jogando pro alto e depois arremessando pro chão, me lembra bastante o Rock Lee usando seu principal golpe lá no Naruto. Aqui tem uma base saindo em Londres. Provavelmente é a colônia espacial Ark sendo lançada ao espaço novamente. Só que o mais curioso é que ela estava escondida na Terra esse tempo todo. Aqui tem o Shadow correndo no meio do mar, com trovões e tudo mais. Provavelmente é após aquela luta em Tóquio, indo em direção a Londres. E tem aqui o Shadow enfrentando vários guardas da Gun, que provavelmente é aquela cena onde ele estava sendo liberto. O Tom agora trabalha na Gun, foi promovido de xerife de uma cidade quase desconhecida para isso. Ele tá gritando aqui pelo Sonic, mas parece que o Sonic tá aí pronto para ser derrotado. Acredito que seja uma das cenas finais do filme. O Shadow tá dando soco aqui com a energia do caos dele, mas não dá para ter certeza da área onde eles estão. Eu acredito que seja a base aonde o Dr. Eggman e o Sonic vão juntos. E aqui um anel de teleporte acabou abrindo um
buraco negro do espaço. Isso aqui foi construído como uma armadilha e foi quando Sonic, Tails e Knuckles foram derrotados. E eles estão aqui amarrados. Claro que quem deve ter feito isso foi o Shadow, já que ele não quer nada de paz contra ninguém. O objetivo dele nos jogos é sempre derrotar e destruir tudo, mesmo que ele morra no processo. E aqui tem o Tails, o Knuckles e o Sonic amarrados. O pessoal ficou teorizando que era a Amy Rose amarrada ao lado e que o Shadow iria se arrepender, ou até mesmo o Knuckles poderia aparecer pra salvar o dia. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A real é que é o Knuckles mesmo que tá aqui, só que essa vibração de cores faz parecer rosa, mas na real é vermelho. Aqui tem uma área de departamento de polícia e provavelmente isso aqui deve ser uma cena onde eles já estão em Londres, ou talvez alguém tenha morrido a ponto do Sonic querer ter a ideia brilhante de chamar o Dr. Eggman pra salvar o dia. E aqui temos a revelação da onde o Eggman estava o tempo todo escondido. Ele estava no meio do mar, dentro do seu Badnik caranguejo gigante, que é sua base remota. A base do Eggman tá cheia de lancha aqui, que provavelmente vai ser alterado na pós-produção, caso eles façam uma parceria com o McDonald's ou Burger King. E sim, o Dr. Eggman está aqui, ó, desistente, porque ele foi traído ou perdeu uma parceria. Eu acho que isso aqui é uma referência meio sutil ao Thor que fracassou lá no filme Vingadores Ultimato. O Sonic entrega a ele um espinho, que é o DNA com os poderes do Sonic, e é bom lembrar que isso já foi usado pro Sonic, tipo, perder quase uma corrida contra o Robotnik no primeiro filme. Eu já vou teorizar aqui. Eu acredito que isso possa ser o gatilho para que o Dr. Eggman consiga criar uma espécie de Metal Sonic em um futuro. Não nesse filme, mas em um futuro filme. Dr. Eggman e Sonic entram na base que foi abandonada. Digo isso porque tem vários cercadinhos aqui e, claro, várias plantas que cresceram em meio a concreto, que é uma coisa muito comum entre lugares abandonados. Aqui tem o Shadow correndo em círculos dentro de uma cúpula. Provavelmente isso aqui deve ser para energizar a colônia espacial Ark, já que ele já deve ter feito isso a ponto de causar um blackout. E tem aqui uma cena de um blackout na cidade de Tóquio. Eu acredito que isso aqui, na verdade, não seja por causa da velocidade do Shadow, mas sim porque vai ter uma luta dos dois e essa luta vai ser tão forte e tão impactante que a energia dos dois vai causar uma queda de luz em todo lugar. Finalmente temos aqui o Shadow usando uma moto para perseguir o Sonic, mostrando que ele não vai ser exatamente tão rápido quanto o Ouriço, podendo até ser um pouco mais estiloso, porque ele vai usar uma moto. Falaram que essa moto aqui vai ter uma referência à moto da Gun, com a logo da Gun e tudo, mas na real, a moto tá bem diferentona dos jogos do Sonic. A moto que tá sendo promovida, por exemplo, nesse ano do Shadow, que a SEGA tá mostrando no mundo inteiro, é diferente dessa aqui, e o Sonic tá usando o Spin Dash pra poder, sabe, pegar um pouco mais de velocidade enquanto corre do Shadow, que é uma referência muito sutil aos jogos originais, porque quando o Sonic usa o movimento de virar bolinha enquanto corre, ele pode pegar muito mais velocidade. E sim, aqui temos o Knuckles e o Tails também correndo atrás deles, mas eu teorizo que é uma outra cena que tem nada a ver com essa, é o Sonic, o Tails e o Knuckles indo atrás do Eggman, a convite do Agente Rocha. Por fim, aqui tem o Tails que pegou muito impulso e o Knuckles tá aqui atrás numa base. Eu acredito que, pelo formato e pela luz vermelha, seja aquela base que saiu em Londres. Talvez seja a colônia espacial Ark, porque tem um formato muito curioso de 3 pedaços de metal bem esticados que provavelmente seriam bigodes. Sim, o bigode da colônia espacial Ark. O Knuckles tacou o Tails aqui pra longe, talvez no espaço, pra poder realizar algum tipo de plano. Aqui é uma outra cena daquele general, o comandante da Gun, com o time Sonic tomando um míssil. E o cara tá aqui, ó, sem saber. Mas lá no fundo dá pra ver que tem escrito Shaw Garden. Isso aqui é em Tóquio. Eles estão fazendo um parque com animatrônicos pra servir comida e coisa do tipo. Mas esses Shaws aqui, cara, eles são aqueles bichinhos que apareceram no universo do Sonic. Alguns lembram do Cheese que ficava junto com a Crane nos jogos. E o fato Shaw Garden ser o nome é pra fazer uma referência àquele espaço onde os Shaws ficavam no Sonic Adventure 1 e 2 e nos jogos do Sonic Advance, que era uma área onde você cuidava desses bichinhos como Tamagotchis. Aqui tem o Sonic bolado com o Shadow, perguntando o que ele fez, e o Shadow tá molhado. Provavelmente ele saiu lá de Tóquio pra ir em direção ao Sonic em Londres pra poder, sabe, ativar a colônia espacial Ark que vai gerar o caos no mundo. Aqui tem um outro close da moto do Shadow e dá pra ver que a logo da Gun tá aqui. Aqui é aquela clássica pose do Kaneda, do filme Akira, que todo produto audiovisual que tem uma moto sempre acaba fazendo uma referência, e com o Shadow não seria diferente. Aí o Shadow usa isso pra pegar um impulso pra poder lutar contra o Sonic naquela cena da luta de Tóquio, onde eles vão bater e vai causar aquela explosão do blackout. Por fim, temos aqui a base onde o Dr. Eggman está investigando projetos do passado. Acredito que isso aqui vai ser um flashback ou uma alucinação que o Eggman vai ter, onde ele vai encontrar o seu velho avô. Porque o fato desse cara tá vivo e ali não faz o menor sentido por causa da idade dos dois. O Eggman tá com uma idade muito próxima do Dr. Gerald Robotnik, o que não justificaria ele tá vivo
vivo. Então eu acredito que isso aqui não vai ser exatamente um personagem vivo, mas sim uma maluquice da cabeça do Robotnik, como a gente já conhece. O trailer começa aqui com a Shao Garden, que virou um grande café temático lá no Japão. Pra quem não conhece, eles são bichinhos virtuais que a SEGA criou dentro do universo do Sonic Adventure. E eles ficavam dentro de um lugar chamado Shao Garden, aonde você podia ficar cuidando de cada um desses bichinhos como se eles fossem um Tamagotchi, um bichinho virtual. E o fato deles serem um café lembra bastante aqueles restaurantes temáticos que aparecem direto no Japão. Um exemplo recente é o Digital Circus Café, que é todo temático do circo digital. Detalhe, o primeiro Shao da esquerda aqui do Shao Garden tem o chapéu e as maracas do amigo do jogo Samba de Amigo. E a estrutura lembra bastante o Shao Garden que apareceu lá no Sonic Adventure 2. Sem contar que tem uma pequena corujinha aqui, ou papagaio, que mais parece ser aqueles bichinhos Flicks que você salvava no Sonic Adventure original. Todo o ambiente tem uma aparência que lembra demais a Green Hill, como aquela textura em forma de um pequeno xadrez. Os Shaos aqui têm um formato diferente, um pra cada, e todos eles acabam agindo como se fossem, sabe, garçons. O legal é que o Tails aqui tá comendo um Shao. Pra falar a verdade, isso aqui é como se fosse aqueles pequenos alimentos que você dava no Shao Garden. Aqui aparece uma menina usando alguns pequenos acessórios, e ela pergunta se o Tails é o Detetive Pikachu, só pelo fato dele ter uma cor amarela. Já podemos falar que o universo Smash Bros está sendo construído aqui, ou que a Nintendo vai meter um processo na SEGA. Detalhe, a garotinha tá usando um bottom que é do Shao padrão, talvez o Shao da Cream, e tem uma outra aqui com uma camiseta usando um Dark Shao que você já conhece, já apareceu lá no Sonic Adventure 2 e até no Team Sonic Racing pra fazer o Shao do mal. E tá na capa do Sonic Adventure 2. E o Knuckles fica zoando a cara do Tails, falando do pica-pica porque é isso, referência ao Pikachu. Os drones que resolvem atacar estão aí presentes no universo do filme desde o primeiro. E aqui, cara, à direita da mesa de bar, junto do Tails, Sonic e o Knuckles, é o General da Gun, aquele que teve uma infância na Colônia Espacial Ark junto da Maria, um dos poucos sobreviventes. Aqui no meio da chuva, a tropa da Gun tenta conter o Shadow antes que ele possa fazer alguma coisa. E sim, o pessoal olhou aqui o caminhar na chuva como se fosse uma referência aos filmes de John Wick, em cenas bem específicas na chuva, aonde Keanu Reeves está andando. E sim, isso também é uma conexão muito legal, porque é o Keanu Reeves que está trabalhando. Detalhe, os carros de polícia que aparecem por aqui são muito parecidos com os carros de polícia que apareceram lá no começo do Sonic Adventure. Aqui tem um vislumbre do Dr. Gerald Robotnik e o seu plano de usar o canhão Eclipse que está acoplado na Colônia Espacial Ark. Enquanto o Shadow está fugindo, aqui no meio do mar, dá pra entender que seria a Ilha Prisão, o lugar aonde ele estava sendo contido. E isso deve ser bem no começo do filme. Na primeira cena com o Dr. Gerald Robotnik, ele tá usando um crachá, mostrando que ele ainda tem acesso privilegiado à Gun. E aqui temos o vislumbre do Sonic, Tails e o Knuckles presos. Detalhe, muita gente acreditou que a Amy Rose estava no lugar do Knuckles aqui. Isso é só pra confirmar que ela não tá no filme. A base onde eles estão presos é na verdade uma base secreta da Gun, e ao contrário do que a galera achava, eles não foram atrás do Dr. Gerald, mas na verdade atrás do Shadow. E o Shadow aparece aqui com uma pose que lembra demais o primeiro encontro dele com a Esmeralda do Caos lá no Sonic Adventure 2. Aqui a família Donut está trabalhando em um novo projeto, dando a entender que eles vão largar a vida de policiais. Eu vou acabar chutando que eles são padeiros agora porque tem muito pão espalhado pela casa. Detalhe, o cachorro labrador que sumiu do filme tá aqui marcado nas fotos. Digite F em homenagem ao dog. Desculpe! O lugar onde o Tails está voando seria o grande prédio da base da Gun. E aqui, todos os humanos agora ganharam um papel importante no filme como agentes da Gun. Ou seja, foram promovidos. Good work. Who am I? Tails está usando aqui novos apetrechos para poder acompanhar a velocidade do Sonic, já que o voo dele é limitado, criando aqui quase uma mochila a jato. Só que ele dá um boost muito curto de velocidade. Talvez isso aqui seja o boost dos jogos modernos do Sonic. Enquanto os três estão correndo, é como se fossem criar a formação do time Sonic lá do Sonic Heroes. Dr. Eggman sai aqui de um bueiro. Pois é, isso aqui poderia ser uma referência ao Super Mario. Ainda mais que estamos falando de um gordo bigodudo que sai aqui de um cano do esgoto. Essa aeronave que tá saindo no meio de Londres, na real, é a Colônia Espacial Ark, que foi desativada. E ela estava submersa porque é próxima da sede principal da Gun. Eu gostaria que você reparasse aqui na roupa do Dr. Gerald Robotnik. Ela mudou aqui o aspecto. E em uma cena que não tá aqui nesse trailer, é revelado que tanto o Dr. Eggman e o Dr. Gerald Robotnik irão ganhar essa roupa dentro do espaço para poder, sabe, usufruir das habilidades e também sistemas de defesa e holográficos que podem ser construídos dentro da base da Colônia
Espacial Ark. Essa cara suja do Shadow é no momento em que ele acaba percebendo que a Maria morreu, mas ele vai ser capturado pela Gunn. E aqui ele tá correndo em círculos, com o LED vermelho. E a gente já viu que a Colônia Espacial Ark fica com uns raios vermelhos ao redor. Isso é porque o Shadow é a principal fonte de energia e também de poder para poder dar energia ao canhão Eclipse, que está pronto para poder acabar com toda a Terra. Aqui o Eggman e o Gerald já estão aqui preparados para poder usar o canhão Eclipse na Terra. E se você estiver percebendo, essa pose aqui com a mão é porque, na verdade, o Dr. Eggman já está preparando o seu grande discurso, pois ele está prestes a fazer um pequeno anúncio. Eu vim fazer um anúncio. Eu vou mais longe. Eu vou mijar na lua. O Shadow tá olhando aqui, cara, pro espaço e a Terra, dizendo que nada vai sobreviver. Isso aqui lembra bastante uma cena muito antiga do Sonic Adventure 2, onde ele estaria conversando com a Amy Rose, falando sobre a destruição de tudo e todos, e a Amy Rose acaba lembrando a ele do que a Maria queria fazer. Na outra cena, temos aqui o Shadow, Dr. Eggman e Gerald indo ao espaço com a Colônia Espacial Ark. Detalhe, o Agente Rocha não está aqui. Isso é porque ou o Agente Rocha foi traído pelo Eggman, ou ele foi expulso. Enfim, ele foi descartado. E aqui, o canhão Eclipse funcionando e o Eggman mijando na lua. Eu vou mijar na lua! Diferente do jogo, eles estão apenas fatiando a lua, não explodindo ela. Sonic tá aqui no escuro, zoando aqui com o Google Maps. Que é isso? Bom, não sei teorizar o que lugar é esse, mas o Google Maps você já conhece, o aplicativo de localização do Google. Aqui tem o Shadow e a Maria vislumbrando um céu anoitecido, que já foi até referenciado, cara, em diversas artes e também no jogo do Shadow Generations. Sabe o que é o mais legal? Isso aqui mostra que a Colônia Espacial Ark pode simular diversos lugares e também atmosferas, criando aqui ambientes virtuais para deixar com que qualquer um que esteja lá dentro se sinta um pouco mais confortável. Isso aqui é o flashback do passado do Shadow para ele ter um pouco mais de humanidade. Sonic, Tails e o Knuckles estão aqui perdidos no meio do mato. Outra cena que poderia fazer sentido com o Sonic que estava perdido procurando o Google Maps, porque parece que eles estão atrás das Esmeraldas do Caos. Uma cena muito curta do Tom falando com o Sonic, e isso lembra o primeiro trailer, que na real era o Sonic relembrando do seu passado na parte do planeta Mobius, onde ele passou os primeiros anos da sua vida, com a garra longa. Isso quer dizer o quê? Que o Sonic quer voltar para a Terra, ou seja, ele quer largar a vida que ele tem lá porque ele não precisa mais viver isolado, sendo tratado como apenas um alien. Ele pode voltar para o seu planeta natal e viver com os outros. E aqui, o fanservice. É o Shadow usando a motoca da Gunn, que ele roubou de algum agente. Detalhe, para todo o local que tá destruído com vários carros explodidos e você já imagina, são aqueles policiais que tentaram prender o Shadow e não conseguiram. Mas como o Shadow já conhece aqui o armamento da Gunn, ele consegue tirar aqui uma arma de tiro a laser, fazendo aqui mais fanservice pra todo mundo que gosta do Shadow. Por que o Shadow tá usando uma moto? Simples, ele usou isso em quase todos os jogos e também quando ele aparece lá no Sega All-Star Racing, o primeiro, ele usa uma motoca. E as armas é o jogo do Shadow. E como o diretor desse filme, o Jeff Fowler, trabalhou em diversas animações e CG daquele jogo, ele quis fazer essa referência aqui. Sonic e o Shadow pronto pra poder bater no céu, pra causar um blackout lá em Tóquio, mas também pra poder recriar a logo do Sonic Adventure 2. E aqui, a luta final entre o Sonic e o Shadow. Se você olhar bem, o Sonic tá observando que tá encontrando algumas pedras preciosas e ele tá junto contra o Shadow. Sim, meu amigo, vai ter o Super Sonic no filme e não vai ser só ele, vai também ter o Super Shadow. Isso porque eu agradeço de coração ao McDonald's por fazer o spoiler antes da hora. Parabéns, vocês conseguiram. Mas tá aí, se tem a Esmeralda é pra usar, ou seja, parece que é tudo ou nada pra poder salvar o mundo. Aqui tá o povo recluso na Terra junto com o Agente Rocha, que foi descartado por tudo e todos apenas olhando o céu. Provavelmente, isso aqui foi quando foi lançado o primeiro tiro da Colônia Espacial Ark, e sim, o momento onde toda a humanidade foi ver o anúncio do Robotnik. É, cara, ele deve substituir aquela garota que tem um CG horroroso. E aqui, Dr. Eggman no meio do seu anúncio, usando o canhão Eclipse pela primeira vez com a energia do Shadow. Sonic, no meio de um vulcão, lutando contra quem? O Shadow. Detalhe, muitas pessoas não perceberam, mas o Shadow tá parando um golpe com apenas uma única mão. Pois é, o Shadow tá poderoso pra caraca. O fim. A cena final é o Dr. Eggman encontrando aqui o Papai Noel Gerald Robotnik, onde ele tá recriando a sua infância. E até nessa
cena tem referência, tá? Começando aqui pelas botas G&E, ou seja, a bota pro Dr. Gerald Robotnik e a bota pro Dr. Ivo Robotnik, que é o Eggman que a gente conhece. Eu só queria colocar um spot de TV aqui, que tem mais referência também, que é a primeira luta do time Sonic contra o Shadow, onde eles contam 1, 2, 3 e o Knuckles fala "E Knuckles", pra fazer uma referência ao meme do E Knuckles do Sonic 3 e Knuckles. Pois é, foram muitas referências. E se tiver algum comercial ou trailer a mais, pode ter certeza que falarei aqui no canal. Então já ativa o sino porque vai ter muito mais teorias sobre esse filme. Muito obrigado e fui. Isto acaba agora. Agora vamos comer! O segundo trailer do filme do Sonic 3 confirmou que o Super Sonic está no filme. Isso porque as Esmeraldas do Caos foram mencionadas em um frame no olhar do Sonic, raios de luz amarelo e dourado voando no espaço também confirmariam que eles estão aqui, marcando a presença nesse novo filme. Sem contar que a nossa querida McDonald's acabou vazando a participação do Super Shadow no filme. E é sobre isso que eu vou falar agora. Meu amigo, se você tá aqui acompanhando as novidades do Sonic, eu vou falar pra você que esse filme, além de ser hypado pra caraca e ser o filme número 1 de super-herói da Paramount, o perfil que mais trouxe furo foi o Sonic Cine lá no TikTok. E os caras conseguiram vazar de fato o Super Sonic e o Super Shadow no filme. O Sonic Cine postou aqui a miniatura que vai estar à venda agora em dezembro do Super Sonic e o Super Shadow. Pois é, eu tenho que agradecer, cara, o Sonic Cine, mas o McDonald's é o principal culpado dessa história. Os caras vazaram o Super Sonic do Sonic 2, a Luma Lee no filme do Super Mario. E nossa, cara, esses vazamentos são muito zoados, porque a galera já tava meio que esperando que um Super Sonic fosse aparecer, mas e nem dá pra esconder, tá? Saiu um comercial enquanto eu tava editando esse vídeo, e nesse comercial tem essa cena, o frame, onde naquela luta épica do Sonic e o Shadow, eles terminariam pegando as Esmeraldas do Caos em algum momento. Mas nas outras cenas também já mostraria, né, que dá pra perceber que eles estão voando no espaço. Essa luta vai ir em outras direções e dá pra teorizar muito sobre ela. Vou falar sobre isso aqui no meio do vídeo. É que esses vazamentos mostraram que, se você quer saber algum spoiler, é só olhar o McDonald's. Ainda mais que eles, sabe, pegaram o Tails e tacaram ele como atendente de caixa naquele drive-thru, provando pra você, pra ter um tapa de realidade, que você pode estudar muito, mas se você não tiver um que indica, você não vai pegar o melhor emprego. Mas vamos lá. Eu só vou abrir um parênteses aqui e explicar pra você o que é um Super Sonic, tá? Porque tem uma galera que não lembra do filme do Sonic 2 ou não chegou a jogar os jogos, mas conhece os filmes. Vamos lá. O Sonic 2 apresentou no final do filme a Esmeralda Mestra, que no universo do filme, diferente dos jogos, ela é uma união concentrada de todas as Esmeraldas do Caos, que são pedras que dão poderes quase ilimitados, como força, invencibilidade, voo e muito mais. Como o Eggman acabou virando aquele deus da Esmeralda Mestra e o Sonic acabou se transformando no Super Sonic. Ele não chegou a usar o poder da Esmeralda Mestra reunida, mas sim as Esmeraldas do Caos, as 7 separadas. Nos jogos, ela funciona da mesma forma. O Sonic precisa das 7 Esmeraldas do Caos para poder usar o seu verdadeiro poder, e assim ele fica quase indestrutível, mas ganhando aquelas habilidades de voo e força e muito mais velocidade do que ele já tem. Preciso explicar isso porque tem uma galera que não sabe o que é um Super Sonic, tanto que matérias perguntando por que o Sonic ficou amarelo no final do filme surgiram para explicar isso. Mas agora que você entende, vamos lembrar o que aconteceu no final do filme 2, tá? A Esmeralda Mestra foi reconstruída pelo Knuckles naquela luta contra o Dr. Eggman no final do filme. Quando o Sonic deixou de ser o Super Sonic usando as Esmeraldas do Caos, aquilo ali fez com que elas se separassem no céu. A única coisa que ficou com o time Sonic na Terra era, na verdade, era só a Esmeralda Mestra. E é apenas isso. Como o segundo filme e o terceiro se passam ainda na Terra e não vai ter essa conexão com o planeta original do Sonic ainda, pelo menos o que tá aparecendo, já é de se presumir que vai rolar no meio do filme uma caça às 7 Esmeraldas do Caos, muito semelhante às esferas do dragão que aparece lá em Dragon Ball na era clássica. A questão é que a gente não sabe como que vai ser a grande busca deles, mas eu tenho as minhas suspeitas por conta do último trailer que saiu agora. Lembra que no trailer do filme do Sonic 3 tem umas duas cenas muito desconectadas de todas as outras? Tipo, o Sonic tá no meio do mato sozinho no escuro e o outro é o time Sonic no meio de um milharal totalmente sujo.
Essas cenas não parecem ter algum momento relacionado à ação, tá totalmente desconectada da cidade de Tóquio, em Londres. Isso aqui poderia ser um momento totalmente isolado, aonde o time Sonic estaria buscando, cara, as Esmeraldas do Caos. E isso poderia usar um pouco do lado do Knuckles, que é pouco explorado até mesmo nos jogos, que é o lado dele caçando as Esmeraldas do Caos. E ele poderia usar isso com a sua velha conexão como o verdadeiro guardião da Esmeralda Mestra, como se fosse um radar do dragão. Ele conseguiria pressentir aonde cada uma das Esmeraldas do Caos estariam espalhados ao redor do mundo, e dessa forma ele iria conseguir sim guiar o time Sonic para poder pegar cada uma delas como um plano para poder derrotar o Shadow, já que a gente já sabe que o Shadow vai não só derrotar o time Sonic, mas vai acabar humilhando eles. E agora que o Shadow tá reunido com Dr. Gerald Robotnik e até mesmo o Robotnik, a gente sabe que isso é um perigo muito maior para eles, e o Sonic sozinho ou com o time dele, eles não vão conseguir na força bruta vencer eles vão precisar de uma energia a mais. E é nessa parte, cara, que eu começo a ficar muito preocupado com o destino que esse filme vai ter. Porque assim, a Esmeralda do Caos já foi usada também nos jogos para criar portais e viagens no tempo. Tipo, tem um jogo chamado Sonic 2006 que se trata sobre viagem no tempo, principalmente com aquela história do Silver vindo do futuro para poder, sabe, garantir uma alteração na linha do tempo e destruindo o Mephiles que causou a destruição no mundo dele. A questão aqui é o seguinte, esse jogo tem rumores de que vão começar a adaptar a história dele, a história do Silver, e tem o rumor dele aparecer numa cena pós-crédito. Por que eu tô falando disso agora? É porque tem um outro burburinho que vem desde o começo do ano falando que o filme do Sonic 3 terá uma viagem no tempo. E essa viagem no tempo, que é apresentada no Sonic 2006, ela precisa de pelo menos que tenham 2 ouriços usando o controle do caos. Controle do caos é aquela habilidade onde cada um dos seus portadores utiliza o poder de uma única esmeralda e ele consegue ter a energia da esmeralda do caos para conseguir meio que deixar o tempo muito parado, para que ele consiga se movimentar nessa leve paralisia do tempo e assim dá a impressão de que está se teletransportando ou é muito rápido. Só que quando 2 personagens usam o controle do caos de forma combinada, eles conseguem abrir um portal do tempo para poder fazer uma viagem no tempo. Cara, eu tô falando essa volta toda aqui porque a gente sabe muito bem que o caminho que esse filme vai ter é diferente do Sonic Adventure 2. Lembra? O Sonic tá lutando contra o Shadow no lugar totalmente destruído, cheio de lava. Eu teorizei e a minha primeira impressão é que seria naquele lugar escuro da lua que foi destruído e mijado pelo Eggman. Mas, se aquela luta for na Terra, o canhão Eclipse conseguiu destruir aquele planeta, deixando ele em pedaços, ruínas, com o núcleo e toda aquela lava em erupção espalhando por todo o continente. Aquilo ali seria de fato a luta até a morte e colocaria uma luta épica do Super Sonic contra o Shadow. E o pior é que dá pra ver esse filme colocando o Shadow como o verdadeiro vitorioso aqui. Como o Dr. Gerald Robotnik ainda tá vivo, parece que o Super Sonic não só vai estar no filme, mas ele vai perder para o Shadow. E essa derrota vai fazer com que todo mundo seja destruído. Dr. Gerald Robotnik vai se explodir com o resto do planeta, porque ele conseguiu concluir o seu plano de vingança, e o Shadow só teria ajuda para poder restaurar toda a linha do tempo original, usando não só as Esmeraldas do Caos, mas também tentando impedir a explosão da colônia espacial Ark. E claro, pro Shadow conseguir ter esse tipo de energia, ele teria que assumir a super transformação. E ele só iria tentar salvar a colônia espacial Ark, porque aquilo ali, tendo o Robotnik lá dentro, seria algo muito, mas muito próximo do que ele tem de contato com a Maria, já que o Robotnik é primo da Maria Robotnik, que ele viveu nos seus primeiros anos de vida e viu ela morrendo na sua frente. É meio louco imaginar que essa teoria pode fazer sentido, porque sim, existe um vazamento real sobre isso. Lá no início do ano, eu não levei muita fé nos certos storyboards que o filme estava tendo aí, sendo divulgado pela internet. Só que, cara, quando a gente começa a olhar alguns comerciais, e agora que saiu o trailer 2, vários outros comerciais saíram, mostrando aí um vulto dourado saindo no céu, o Sonic olhando para sabe, claramente ele tá olhando para as 7 esmeraldas do caos na frente dele, e é naquele cenário de luta contra o Shadow, até mesmo um Feixe viajando aí no espaço. Cara, sério, quando você olha isso, você começa a ver, poxa, a Paramount se ferrou e o vazamento que era uma piada no começo desse ano se tá transformando numa realidade. Não só isso, mas tem um frame que tá nesse vazamento, naquele storyboard, que já apareceu em um dos comerciais de TV. Se eu quero que tenha viagem no tempo nesse filme, claramente não, mas é o que parece que vai acabar acontecendo. O Super Sonic vai estar lá e isso já vai ser um gancho pra próxima cena pós-crédito. Pra você ter um problema no futuro, alterando a linha do tempo, você iria chamar
chamar a atenção de um certo outro ouriço com essa habilidade em comum, ou esse histórico. E como já vemos aí diversos rumores falando que o Silver, o ouriço, vai aparecer no futuro do filme do Sonic, já que a Paramount tá adorando o dinheiro que tá ganhando de merchan com esses bonecos e personagens, pode ter certeza, o filme do Sonic 3 vai começar a engatinhar para os eventos do Sonic 2006 e o futuro Silver, o ouriço, no universo cinematográfico do Sonic. Precisamos da sua ajuda. Com uma condição. Eu vim fazer um anúncio. O filme do Sonic 3 não saiu, mas já foi confirmado que vai ter um novo personagem sendo apresentado na cena pós-crédito e que o quarto filme, uma série spin-off que deve ser do Shadow do Tails, está para ser anunciada. Sem contar que a série do Knuckles também vai ganhar uma segunda temporada, então as possibilidades são infinitas, mas não são os personagens que você está imaginando. E eu vou explicar aqui o porquê. Meu amigo, eu sei que você tá muito animado pra saber o que vai ser o futuro dos filmes do Sonic e, assim, durante a gravação desse vídeo eu recebi essa notícia aqui que o maior concorrente do filme do Sonic 3 não parece estar indo bem de pré-venda de ingresso em comparação ao Sonic, que é o filme do Mufasa. Parece que se o Sonic tá começando bem, isso já pode dar um caminho, um respiro maior e, querendo ou não, bilheteria é o que manda pra poder fazer uma sequência de um filme no cinema. E dos 3 filmes do Sonic, esse é o primeiro que tá saindo em uma época que não tem pandemia e nem lockdown. É claro. Porque o primeiro ficou pouco tempo no cinema, teve lockdown. O segundo era a pré-abertura dos cinemas, mas nem todos estavam ativos. Então, agora sim, existe uma projeção melhor e uma imaginação melhor do que pode acontecer para esse filme. Então, sequências é algo a se esperar. Como o Sonic 4 já tá meio que confirmado e o filme do Sonic 3 já tem tanto spoiler espalhado por aí e a Paramount não fez nenhum tipo de esforço pra apagar isso, porque tá até nos comerciais de TV, já podemos imaginar quais seriam os personagens que podem aparecer numa futura cena pós-crédito. Uma delas é Metal Sonic. Cara, se tem uma coisa que todo mundo tava esperando que o filme do Sonic 3 fosse trazer, era o Metal Sonic. Assim, se eu tiver errado, isso vai ser uma virada de jogo inacreditável, mas digamos que ele não tá no filme. Ele é o personagem que poderia aparecer no filme do Sonic 4. É porque o Sonic 3 o foco é o Shadow, mas se Metal Sonic tiver aí, venha no futuro e diga que eu tô errado aqui, beleza? Mas vamos lá. O Metal Sonic ele seria construído através de várias experiências de tecnologia que o Eggman teve, usando a imaginação com a Esmeralda Mestra, criando aquele robô gigante. Outro, usando aquele sistema de criação de ambiente, simulador dentro da tecnologia da GAN, lá Colônia Espacial Ark. Então, ele poderia já imaginar que uma maneira bem eficaz de derrotar o ouriço seria criar uma versão robótica dele. E o pior é que esse tipo de ideia, às vezes, já foi mostrado que não veio do próprio Eggman, né? Eu lembro do Sonic Prime, onde o Nine deu a sugestão para um dos Eggmans para construir uma versão robótica do próprio Sonic, porque assim seria capaz de derrotar o próprio ouriço. Aqui nesse caso seria uma ideia parecida. O Metal Sonic de fato é um vilão robótico parceiro do próprio Dr. Eggman na intenção de tentar superar o próprio Robotnik, de superar o Sonic em todas as formas possíveis, seja em velocidade ou até no combate. E como dentro desse universo dos filmes do Sonic, a gente vê que quase todo tipo de energia é movida pelos espinhos e pelos do corpo desses personagens, é muito provável que aquele espinho que o Eggman pegou do Sonic no meio do primeiro trailer mesmo, seja utilizado para isso. Precisamos da sua ajuda. Com uma condição. Eu vim fazer um anúncio. Porque ele só precisa colocar aquilo ali numa armadura robótica com uma forma parecida com o Sonic e assim ele já conseguiria criar um robô capaz de rivalizar com o Sonic e, claro, ajudar nos seus planos de derrotar o ouriço. Porque o Eggman, ele não tá querendo muito mais conquistar a Terra, ele tá querendo mais derrotar o ouriço pela humilhação que ele teve lá no primeiro filme. Eu só me preocupo com o visual, porque assim, os robôs construídos pelo Eggman são drones e no máximo Buzz Bomber, que é aqueles robôs meio vespas, que eram pra ser aqueles badniks lá dos jogos do Mega Drive, que tem um formato e uma cor mais colorida. Eu não sei como é que vai ser isso dentro do filme. Provavelmente, essas fanarts que aparecem por aí, do pessoal imaginando Metal Sonic nesse filme, seria uma aparência um pouco mais branca. Mas eu acredito que depois de esse filme 2 e 3, eu não ficaria surpreso se eles trocassem e colocassem algo mais parecido com os jogos. Até porque, né, se ficar diferente, o pessoal reclama. É verdade.
a Amy Rose pode aparecer também. Ela aqui, cara, é uma personagem que mudou pra caraca, mas pra quem não conhece, ela era uma versão feminina rosa do Sonic, feita pra ser salva no final da história. Ela é sequestrada pelo Metal Sonic naquela história de viagem no tempo no Sonic CD. Beleza, essa era a história dela. Ela começou a ganhar um pouco mais de traço lá na era Adventure, onde até uma arma foi dada pra ela, que é o martelo Pico-Pico, que não dá pra saber o nível de força que aquele troço tem, mas toda vez que ela ataca parece estar muito poderosa mesmo. E depois da era Boom e com o relançamento do Sonic Generations, que trocou diversas cenas com a Amy Rose, como se fosse uma espécie de censura pra deixar ela menos zoada e tal, e mais forte do mesmo jeito, ela conseguiu, cara, ter esse destaque maior como uma personagem muito mais independente e quase o coração de toda a equipe. Tanto que no Sonic Frontiers ela nem mostra que gosta do Sonic de forma apaixonada, como aquela, sabe, aquela criatura caricata de alívio cômico. Eles deixaram ela, de fato, um pouco mais madura pra uma personagem que era meio zoada no começo que apareceu. Uma das coisas que eu achei bastante curioso é que saíram algumas informações de pessoas que tiveram acesso à exibição de teste do filme. E uma das coisas que eles viram é que a Amy Rose estaria no filme do Sonic 3 numa cena final, tipo cena pós-crédito. Sabe, uma descrição dessa não dá pra saber se é real ou não, mas esse burburinho aconteceu e foi divulgado até pelo perfil Sonic Cine aí no TikTok e também aquele do Shadow. Mas a questão é que, sim, a Amy Rose poderia aparecer de fato numa cena pós-crédito, até porque nenhum dos personagens femininos foram introduzidos dentro desse universo de filmes do Sonic. Na real, se você for olhar bem mesmo, é muito provável que a única personagem feminina na história dos filmes do Sonic é a Garra Longa, que morreu com menos de 5 minutos de tela. Coitado, cara, parece que a Paramount não gosta das mulheres do filme do Sonic. Relaxa, que nos próximos deve ter. Mas indo pra uma outra vertente aqui, eu começo a acreditar, de verdade, que o próximo filme do Sonic vai ainda manter toda a turma na Terra. Se for pra esse lado, temos 3 personagens que devem aparecer aqui e eles estão meio que conectados entre si. Um deles é o Iblis. Aí você me pergunta, Recan, quem é Iblis e tal? O Iblis é o demônio do fogo, Ifrit, um ser poderosíssimo que, recentemente foi mostrado que o Dr. Gerald Robotnik já teve contato com ele lá no Sonic Generations. Não sei se vão adaptar isso aqui, mas a questão é que ele já foi mencionado nesse universo de filmes da série do Sonic. Poxa, na série do Knuckles, ele apareceu numa história flashback, num rock metalizado de ópera e tal, e cara, quando fizeram essa menção, eu falei, caraca, o que a Paramount tá inventando aqui? Porque ele é uma criatura que apareceu no Sonic 2006, um demônio do fogo que, quando é liberto, o Silver tem a obrigação de voltar ao passado e tentar destruir aquele que foi o gatilho para libertar o Iblis. Na história da série do Knuckles, é mencionado que o Knuckles, buscando por respostas e também mais força, ele acabou lutando contra esse demônio de fogo e ganhou o que seria as chamas do desastre, que seriam os punhos de fogo dele que ele acabou usando naquela série e vai usar nesse novo filme do Sonic 3. E por que eu tô falando que ele poderia aparecer aqui? É porque, cara, no segundo trailer já mostraram uma cena onde seria a luta do Sonic e o Shadow e tem sim aquela referência às Esmeraldas do Caos aqui. Se aquele lugar for tanto na Lua como também na Terra, não dá pra ignorar o fato de ser um lugar cercado de fogo. Imagina que aquilo ali seja de fato um lugar onde ele estaria selado e acabou sendo liberto. Poderia ser, cara, de fato uma possibilidade do Iblis aparecer num futuro filme do Sonic, e eu ficaria extremamente feliz se isso fosse acontecer. Mephiles The Dark. Ele apareceu no Sonic 2006 e ele poderia surgir numa cena pós-crédito como uma criatura selada, principalmente naquele cetro. Isso porque, a SEGA, adora requentar personagens, Sonic X Shadow Generations mostrou isso, e também tem rumores de um projeto com o Silver. E o Mephiles está conectado na história dele. Quem é ele? Eu vou te explicar. Ele é uma criatura que foi selada e o seu principal objetivo, além de conseguir poder, tanto usando as Esmeraldas do Caos, mas também tentando libertar o Iblis, é para poder se fundir e criar uma criatura mística e poderosa chamada Solaris, um dos vilões mais poderosos da turma do Sonic que já enfrentaram. No Sonic 2006 precisaram de 3 super transformações para poder derrotar ele, que no caso foi o trio Super Shadow, Super Sonic e o Super Silver. Assim ele foi finalmente derrotado. A questão é que o Mephiles ele é ardiloso, ele engana o Silver e altera as memórias e as visões dele para fazer com que ele acredite que o Sonic foi o causador de
todo o caos e destruição no futuro aonde ele vem. Então Mephiles, ele é, de fato, ardiloso. E o bom de colocar ele nessa história de um filme do Sonic, talvez, seria pra poder, sabe, se precaver do uso do Jim Carrey em futuros filmes. Por quê? Tem aquela incógnita de que não querer alterar o ator, mas ele poderia ter sido substituído, por exemplo, por um outro vilão principal que já apareceu em outros jogos do Sonic, como no caso o Mephiles, que é uma ameaça sinistra que poderia ser muito bem adaptada aqui. E por fim, esse aqui que é o personagem que eu tô percebendo que tem um hype tão grande quanto a Amy, que é o Silver Ouriço. Ele, cara, é um personagem que tem uma história e uma teoria que eu puxo aqui há muito tempo, que ele vem de um futuro onde as esmeraldas do caos não existem e, de fato, ele teria poderes telecinéticos, sabe, pra poder levitar e atacar com ondas de energia, ondas psíquicas. Cara, ele levita, ele não tem força, ele não tem velocidade, mas ele tem esses poderes que já conseguiu derrotar o Sonic 2 vezes na história dele. Ele seria um personagem bem interessante porque existe uma história, que é a história contada com ele, que é sempre relacionada à viagem do tempo. Ele sempre é esse tipo de personagem. Na real, ele é como se fosse o Trunks de Dragon Ball, só que adaptado pro universo do Sonic. Toda vez que ele surge é porque ele precisa alterar alguma coisa no passado. O Sonic 2006 tem esse plot. Então, se ele precisa alterar alguma coisa que rolou no passado pra poder consertar o seu futuro, imagina a situação. Se o filme do Sonic 3 tá aí pra poder apresentar um personagem importante pro futuro da franquia, e o diretor deixou bem claro o futuro, né? Que poderia ser interpretado assim, enfim. Eu tenho aquela hipótese que eu levantei lá no começo do ano sobre aquele storyboard que vazou, de que uma viagem no tempo poderia acontecer nesse filme do Sonic 3. Se uma viagem no tempo acontece, é muito provável que isso vai alterar de forma drástica o futuro, causando um futuro ruim, aonde o Silver seria um personagem que iria surgir nesse futuro ruim tentando alterar o passado de alguma maneira, já que o Sonic Shadow e aventuras assim nessa luta conseguiram alterar a linha do tempo. Eu sei que essa história de viagem no tempo é zoada pra caraca, ainda mais pra um filme do Sonic e tal, mas existe, né, essa possibilidade aí. Tô gravando esse vídeo no momento que esse filme ainda não saiu, então tem muitas coisas que podem ser alteradas aqui, e claro, você vai vir no futuro me dizer se eu acertei ou não nessas apostas que eu coloquei aqui nesse vídeo. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Que grupinho colorido. A gente não quer lutar. Na verdade, Sonic, eu ia gostar de uma lutinha. Olá! A teoria suprema do filme do Sonic 3. Todos os comerciais já vazaram muitas cenas inéditas que nem estavam no trailer 1 e 2, e já dá pra montar o que vai ser o plot e a história do início ao fim do Sonic 3 o filme. E isso pode ser um grande spoiler, mas também uma teoria, e é sobre isso que eu vou falar agora. Meu amigo, se você tá aí muito animado, mas não quer spoiler, eu recomendo que não veja esse vídeo até o final, porque eu já fiz isso com o Sonic 2 e eu acertei 90% do filme, da mesma forma que eu também acertei do Detetive Pikachu, acertei com o filme do Super Mario, enfim, esses filmes baseados em jogos, principalmente esse do Sonic 3, que tá muito puxando referência demais, do Sonic Adventure 2, cara, a gente já consegue perceber aonde essa história tá levando, e eu sei que ele é uma história diferente, tá? Tem personagem que deveria estar morto, mas tá vivo. Mas a questão é que os comerciais já deram dicas até demais do que vai acontecer. E o pior é que teve alguns storyboards que vazaram e os comerciais meio que confirmaram que aquilo ali era verdade em algum ponto. Bom, juntando esses comerciais com o trailer 1 e 2, já dá pra criar uma linha do tempo e eu vou te contar agora o que vai acontecer nesse filme. E vem aqui no futuro pra me dizer se eu acertei ou não, beleza? Mas o filme começa com Shadow sendo liberto da Ilha Prisão, onde ele tem aquela cena épica, lutando com diversos guardas e fugindo de lá, para não ficar cercado ou preso novamente, ele sai nadando em alta velocidade, escapando daquela ilha. Aí vem a tela de título e a gente já sabe que vai voltar para a história do Sonic aqui, com aquela cena do treinamento do time Sonic, que já tá aí em todos os trailers. Isso aqui é muito legal, muito familiar, muito de boa, só que aí corta para um outro momento, onde o Shadow está andando na cidade de Tóquio, e lá ele tá no meio da chuva. Porém, ele começa a ser cercado por diversos guardas da GAN que estão parando toda a cidade só para tentar capturar o ouriço. E a gente sabe muito bem que ele sozinho é capaz de derrotar todos os policiais da cidade de Tóquio. E vendo aquele problema, o Coronel Abraham, que
que é o general da Gun, ele acaba convocando aqui o time Sonic para tentar impedir os ataques do Shadow, o que leva para aquele grande embate que já vemos desde o primeiro trailer, aonde o Shadow finalmente vai confrontar o time Sonic depois de derrotar todos os guardas da Gun. O time Sonic vai fazer de tudo para poder lutar e o Sonic vai ser o que mais vai resistir aqui, porque o Tails e o Knuckles vão apanhar logo de primeira porque eles foram muito, digamos assim, mal preparados para esse tipo de combate, com direito ao Shadow tentando escapar usando até mesmo uma moto. E como o Sonic acaba irritando demais o Shadow vai querer lutar contra ele até o fim, a ponto de os dois se saltarem da Torre de Tóquio e vir aquele momento, sabe, que é aquele grande blackout na Torre de Tóquio. Com isso, Shadow acredita que derrotou o time inteiro, então ele vai embora em busca daquele que acabou libertando ele da ilha prisão. O time Sonic acaba se recuperando e tem uma reunião presencial com o coronel da Gun. E lá, reunidos num lugar muito esquisito, que é o Shao Garden, eles descobrem qual é a verdadeira história do Shadow, entendendo o porquê ele é diferente do Sonic, mas tendo uma origem que pode ser quase um paralelo. Provavelmente será nesse momento que vamos descobrir qual é a verdadeira história do Shadow aqui, como a Maria morreu, o passado dele e como ele e o Gerald Robotnik foram presos. Só que essa reunião é interrompida porque alguns drones do Eggman começam a atacar Shao Garden. Dessa forma, eles têm uma nova missão, que é encontrar quem é que tá mandando esses drones em ataque e também encontrar a localização do Shadow, que aparentemente é o mesmo lugar que foi rastreado. Só que aí surge o Agente Rocha, dando informações de que esse ataque na verdade não foi feito pelo Robotnik, e acaba atraindo aqui o time Sonic direto para a base dele, aonde descobre que o Dr. Robotnik não só engordou, mas ficou desleixado com tudo e todos. Como ele percebe que estão usando a sua tecnologia sem a sua autorização, ele resolve meio que, numa certa negociata com o Sonic, a ajudar eles, nesse caso, em troca daquele velho espinho, porque ele tem que ganhar alguma coisa com isso. Então, nesse momento, com o Eggman se refazendo, raspando a cabeça e usando a roupa do filme anterior, só que toda rasgada depois da última luta, ele vai junto com o time Sonic e o Agente Rocha para essa localização onde foi rastreado o sinal do seu pequeno drone e também do Shadow. Eles investigam esse lugar totalmente abandonado, mas de alta tecnologia, e acabam descobrindo duas coisas. Uma, que o Shadow estava escondido por lá, e quem estava comandando esses ataques era o Dr. Gerald Robotnik. E é nesse momento que tem o grande encontro do neto e seu avô, aonde o Eggman, que antes estava em uma parceria com o Sonic, agora ele vai trocar de lado e vai virar um parceiro, claro, do seu avô, seguindo aqui seus ideais, já que para o Eggman, o seu avô era sua grande inspiração e um gênio, na qual ele queria ser tão parecido, copiando até mesmo seu visual. Dessa forma, mudando de lado, o time Sonic acaba caindo numa armadilha, e o Gerald Robotnik acaba revelando aqui o seu plano de usar a colônia espacial Ark para ter uma pequena vingança. E claro, eles são deixados lá para morrer usando um dispositivo que acaba criando um buraco negro. O time Dark aqui praticamente vai em direção a Londres em busca da colônia espacial Ark que está submersa, enquanto o time Sonic é deixado lá para morrer. Mas eles conseguem escapar e buscam ajuda na sua velha casa da família Dunnett. Eles vão parar na sede da Gun e lá acabam descobrindo que precisam buscar novas forças para poder lutar contra uma arma tão poderosa da colônia espacial Ark. E aí, eles contam com a equipe da Gun para poder fazer a vigia da colônia espacial, enquanto o time Sonic busca ao redor do mundo pelas esmeraldas do caos. Nesse meio tempo, antes do lançamento da colônia espacial Ark no espaço, o Eggman vai reparar toda a infância perdida dele com seu avô, recriando momentos de sua infância, usando aqui uma tecnologia de simulação de ambiente que existe dentro da colônia espacial Ark. Onde cenas como essa do Papai Noel aparecem por aqui. E o pior é que tem conexão até mesmo com o final do primeiro filme. Eu vou estar em casa no Natal. Só que antes que o time Sonic consiga recuperar todas as esmeraldas do caos, a colônia espacial Ark começa a ser lançada ao espaço. Então, a única coisa que eles podem fazer é tentar colocar o Sonic por lá, usando uma combinação de todas as suas habilidades. Tails e o Knuckles ficam na Terra e eles acabam fazendo uma pequena parceria com o Agente Rocha, que foi deixado para trás, já que pro novo plano do Dr. Eggman, ele prefere fazer uma certa aliança com o seu avô e deixa o seu fiel ajudante e serviçal para trás. Como o Agente Rocha ainda é fiel ao Eggman, mas não o Gerald Robotnik, ele resolve derrotar o plano que não é do Eggman, mas sim do Gerald. E é por isso que eles fazem uma parceria improvável. Lá no espaço, Gerald e o Dr. Eggman fazem um anúncio. Eu vim fazer um anúncio. Eu vou mais longe. Eu vou mijar na lua.
aonde eles acabam ativando o canhão Eclipse e mijam na Lua, deixando todo o planeta Terra assustado com o que pode acontecer. Gerald Robotnik entra em conflito com seu neto, porque Gerald quer vingança contra a Terra e quer destruir tudo, enquanto o Dr. Robotnik quer conquistar a Terra e governar como um grande rei supremo. Quando terminarmos, não vai ter mais nada pra dominar. E claro, entre uma estratégia suicida e outra que tenta colocar conquista, a gente sabe muito bem que eles vão brigar entre si. Não só isso, também vai ter uma outra luta paralela aqui, a luta do Shadow contra o Sonic. E essa luta tem que ser na Lua, naquele lugar totalmente destruído, aonde eles usam o máximo de força e o Sonic toma uma surra inacreditável. Dr. Gerald Robotnik consegue colocar a colônia espacial Ark para poder explodir junto com a Terra numa colisão que não tem como reverter, e nesse meio tempo, tanto Tails, Knuckles e o Agente Rocha conseguem jogar pra eles, no meio da luta do Sonic e Shadow, as Esmeraldas do Caos. Mesmo tendo essa super luta entre eles, o Shadow consegue vencer o Super Sonic aqui. Essa luta acaba fazendo um certo gatilho na memória do Shadow, fazendo ele lembrar de boas lembranças da Maria, mostrando que ela não tinha o objetivo de, destruir toda a Terra. Ela queria, na verdade, que o Shadow amasse e protegesse a Terra, o lugar que ela mais queria poder voltar. E nessa de tentar salvar as pessoas, ele vai tentar salvar um dos poucos sobreviventes que estavam por lá, que é impedindo que o Eggman morra com a colônia espacial Ark sendo jogado em direção à Terra. Ele usa um pouco da força da super transformação que ainda resta nele para tentar manter a órbita da colônia espacial Ark, o que acaba gerando uma certa anomalia no tempo, fazendo com que o tempo retorne ao passado. Isso coloca a colônia espacial Ark em instantes antes que ela começasse a explodir, frustrando os planos do Dr. Gerald Robotnik e colocando até o Robotnik e Eggman como um verdadeiro herói aqui nessa história. Mas o Shadow gastou todas as suas energias e está pronto para cair na Terra. Então quem aparece em último instante para poder salvar o dia é o Super Sonic, que puxa o Shadow de volta para poder ser salvo e não ser jogado em direção à Terra, onde ele não sobreviveria nessa queda. Sinceramente, eu espero muito que esse vídeo esteja errado, porque se tiver certo, meu amigo, spoiler, né? Enfim, é uma simplificação de 2 horas de filme. Isso baseado em todos os trailers, todos os comerciais de TV que foram lançados até agora. Depois me fala se eu acertei.